Shalom, amados. O tema de hoje é o reino invisível e a batalha vitoriosa. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 23. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiai-vos ao homem quem buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomaste prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu. E foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Mensagem: o rei da Síria provavelmente era Ben-Hadad II, cerca de 860 a 841 a.C. Este rei fazia guerra a Israel. O rei de Israel, porém, tinha uma vantagem: consultava o homem de Deus antes de sair para a batalha. O profeta lhe dava estratégias por meio de visões proféticas, do momento de sair, por onde seguir, e até mesmo questões do que falar ao adversário. Todos nós podemos utilizar destes meios e nem sempre utilizamos devidamente ou não conseguimos visualizá-los. As armas espirituais que nos conduzem à vitória sempre. Batalhas sempre vão existir, mas com o aprendizado e aperfeiçoamento a cada dia, o Espírito vai nos aperfeiçoando. Em orações, jejum, revelação, vamos movendo a batalha espiritual, gerando resultados positivos no mundo físico. Para crer no impossível, é preciso que alguém primeiro veja o invisível. Esta é a lição que Eliseu ensinou ao seu servo. A oração é a chave para o discernimento das estratégias do nosso adversário, mas ainda a chave para desfazer o pânico do servo de Eliseu foi a capacitação das suas habilidades de visão para contemplar o invisível. Note estas palavras cruciais: Eliseu orou
Eliseu não pediu simplesmente a Deus que mostrasse ao seu servo outro milagre. Pediu que o seu servo olhasse para outra dimensão, a espiritual. A resposta veio imediatamente. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ver o invisível é a chave de uma oração vitoriosa. Discernir temas espirituais desde a perspectiva de Deus, em vez de contemplar a situação desde a perspectiva humana, vendo o plano de ataque do adversário e percebendo a surpreendente força de ataque angelical enviada por Deus para nos atender. Amados, para enxergar o invisível, precisamos de olhar para o alto. Quando estamos no fundo de um vale, olhamos em nossa volta, só enxergamos os montes. Precisamos de subir neste monte. Quando chegar lá no topo, conseguimos respirar um ar puro. Temos uma visão ampla. Nada impede ou obstrui nossa visão. Nossos sentimentos e emoções são controlados. Então Deus nos começa a revelar coisas grandes e ocultas. E vamos começar a gerar o nosso milagre. O que vai gerar batalha espiritual, é lógico, para que impeça um milagre até a nós. Mas a vitória é certa com a visão espiritual. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oração. Eterno Deus, que assim como Eliseu orou e o Senhor abriu os olhos do seu moço, venha abrir nossos olhos para que possamos parar de enxergar somente as dificuldades, os vales, e que possamos respirar e receber as visões proféticas para romper esta batalha e alcançarmos a vitória e a vida eterna. Te pedimos em nome de Jesus. Este foi mais um versículo do dia. Eu sou o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.